R. Lenz Produtora. Olá, queridos. É um prazer estar aqui no Crente Podcast, por uma direção de Deus, para contar algumas coisas da minha vida e principalmente dos últimos tempos que eu passei, que foi uma prova, um desafio muito grande, onde eu perdi a visão. Os médicos achavam que eu não ia mais recuperar a visão e eu tive derrame nos olhos, nos 2 olhos, e eu passei por 5 cirurgias. E nessas cirurgias Deus me conduziu através de sonhos e realizou as cirurgias, e estou aqui enxergando e falando do poder de Deus, falando do amor de Deus, falando do cuidado que Deus tem na vida de cada um que busca Ele com sinceridade, que tem comunhão com Deus. Então, é um testemunho, é uma alegria que Deus me deu de voltar a ler, de voltar a enxergar. E depois dessas cirurgias, eu já escrevi mais 2 livros. E eu estou feliz com Deus porque o mais importante de um processo difícil do que eu passei é exatamente você saber que Deus não te abandona. É você saber que você tem um Deus que olha por você. É saber que Deus, Ele te ama e cuida de você de uma maneira extraordinária. Então, acompanhe, vai ser edificante e eu espero que, através desse testemunho, você possa ser restaurado e regenerado. E se você não conhece a Jesus, eu convido você a simplesmente falar: Jesus, eu te amo, eu te quero na minha vida. E abrace e busque, porque Ele faz milagres. Deus faz milagres. Amém. Nos dias de hoje. Amém, glória a Deus. Amém? Seja bem-vindo. Mais um canal do Crente Podcast, mais um testemunho maravilhoso. Amém, glória a Deus. E hoje está comigo a pastora Lisa Belém. Glória a Deus. Lisa Belém. Mas antes, né, de continuar falando o que Deus fez na vida da Lisa, eu quero convidar você para se inscrever no canal do Crente Podcast, compartilha, ativa o sininho e comenta o que você está achando, o que está achando dos testemunhos contados aqui no canal, amém? E também você que quer contar o seu testemunho, entra na descrição do vídeo, você acessa lá, já vai entrar no link e o contato, já vai diretão no contato lá do Crente Podcast. Manda o seu testemunho para você estar aqui, né, contando o que Deus fez na sua vida, amém? Porque eu creio que vai falar muito com muitas pessoas, o que Deus fez na sua vida. As pessoas que estão passando, o que você passou, né? O que você passou, eles querem ouvir o que Deus fez na sua vida. Amém? Eles precisam ouvir, muitas pessoas precisam ouvir, né, as maravilhas que Deus fez, os milagres que Deus fez e ainda faz. Amém? E vamos para o testemunho. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, Lisa. Paz do Senhor, Pastora Jamile, Lisa. Pastora Lisa. Lisa Belém. Lisa Belém. Glória a Deus. O meu nome é Elisama Belém. Elisama. Mas as pessoas me conhecem mais como Lisa, né? É mais fácil, as pessoas dificilmente Lisa, acertam o meu nome direito, mas o meu nome é Elisama Belém. Elisama o meu nome tem um Belém. peso muito forte. Tem um peso muito forte. Elisama significa o meu Deus ouve. Olha. E Belém significa casa do pão. Então, assim, eu sou marcada. Né? Eu acho que por isso, talvez, e se a gente adentrar assim, biblicamente, Elisama é um nome hebraico, né? Belém. Sim. Então, assim, o significado do nome é muito importante para a tua vida. Isso. Né? Tem um peso muito importante para a tua vida. Então, eu carrego esses dois significados no meu nome. Amém. Né? Elisama Belém. E a cidade de São Paulo? Onde São é Paulo. ali São Paulo? Eu moro na Vila Mascote, na capital. Sim. Na capital, em São Paulo. Glória Já faz a Deus. muitos anos, mas eu morei 10 anos em João Pessoa. 10 anos em João 10 Pessoa. anos, onde
onde Olha. foi sim. Foi onde Deus me mostrou Você muitas coisas. não nasceu aqui. Você. Não, eu nasci na Bahia. Olha aí. Eu nasci na Bahia. Glória a Deus. Lisa, vamos começar com o seu testemunho? Vamos sim. Eu tenho muitas experiências com Deus, a minha vida é com Deus. E, assim, eu nasci em um lar cristão, na Igreja Batista, né? E, assim, eu tive muitas experiências com Deus, principalmente quando eu estava em João Pessoa. Eu orando, eu já vi os passos de Jesus, eu já vi Ele tocar, Ele tocou em mim, me levantou a minha cabeça. Então, assim, desde muito cedo que eu tenho muitos sonhos, né? E Deus me revela muitas coisas nos sonhos. Então, assim, eu não vou começar pela minha infância, mas eu vou deixar algo muito peculiar que marcou muito a minha vida. Quando nós entrávamos em casa, na sala tinha um quadro com o Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso. E luz para o meu caminho. Esse foi um versículo que norteou a minha vida. Então, assim, eu tenho um amor pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é um livro religioso. A palavra de Deus é um livro onde você tem direção para tudo que você vai fazer, para tudo que você quer ser, para tudo que você gostaria de entender e compreender. Tudo você encontra na Bíblia. Então, assim, as minhas experiências foram muito fortes, mas as mais significativas, que eu posso chamar assim de significativas, não mais importante que as outras, mas pelo tamanho, por tudo que eu passei, que foi na área da saúde, onde eu passei por 5 cirurgias nos olhos. Meu Deus. E eu estava com um diagnóstico de não enxergar mais, estava com um diagnóstico de derrame nos 2 olhos, eu via sangue nos olhos. Mas como que começou os sintomas? Na verdade, em 2019, eu estava pretendendo ir embora do Brasil, passar um tempo fora e ir para Portugal. E eu comecei a ter umas rajadinhas de sangue no olho. Eu via, né, umas rajadinhas assim era sangue mesmo no olho, porque já tinha começado o derrame e a retina estava comprometida, o fundo de olho estava comprometido. Então eu fui fazer laser, né? Eu fui oftalmologista, comecei a fazer laser, e quando Deus falou para mim que não era para eu sair do país, porque eu ia precisar de um tratamento mais específico, né? E aqui seria melhor para tratar. Então, foi. E eu estava com uma glicada alta, uma glicose, a hemoglobina glicada estava alta, e os médicos não queriam fazer a cirurgia exatamente por causa disso. Mas aí eu comecei a fazer uns lasers, fiz uma série de 4 ou 5 lasers, mas não adiantou muito. E aí, mas melhorou, retroagiu um pouco. A médica falou para mim que tinha retroagido um pouco o derrame. E eu fiquei feliz, porque eu estava vendo menos o sangue no olho. Daí, isso 2019, 2020, 2020, nós fomos viajar, eu e minha irmã, nós fomos para Espanha e Portugal. E quando nós voltamos, dia 7 de março, a pandemia já tinha começado. Lá em Espanha e em Portugal já tinha o vírus do Covid, mas nós voltamos, graças a Deus, no dia 7 de março. Dia 14 começou o lockdown aqui em São Paulo. E o que aconteceu março, né? Nós ficamos de lockdown. Quando foi abril, maio, junho, julho, eu senti dores fortíssimas nos olhos, principalmente no esquerdo. E aí eu consegui fazer consulta pessoal, porque pela pandemia a gente só conseguia fazer online, né? Teleconsulta. E eu fui e a médica me mandou prontamente para a sala de cirurgia. E aí começou o processo. Nossa. Aí começou o processo, mas Deus sempre comigo, falando. Deus falava para mim assim: eu vou te mostrar que eu sou Deus na tua vida e tu vai ver como eu sou Deus na tua vida. E era interessante porque
quem me acompanhou nesse processo todinho foi o senhor Marcelo, que é o motorista que me acompanhou em todas as cirurgias. Entendeu? Um irmão que Deus me deu, ele e a família dele. E o que aconteceu era que a gente ia para o hospital de madrugada, e aí eu fui fazer as cirurgias, porque eu já não estava mais enxergando. Teve um dia que eu estava em frente a uma loja de cosméticos, e eu parei naquele dia e eu falei: Jesus, eu não estou enxergando mais nada. E Deus falou para mim que eu ia precisar passar pela mão dos médicos, né? Sim. E assim eu passei pela mão dos médicos, e uma cirurgia, depois um agulhamento, depois mais 3 cirurgias. E nessas cirurgias Deus foi me mostrando passo a passo, através de sonho, o que aconteceu. O que ia acontecer, Ele foi me mostrando paulatinamente. Cada cirurgia que eu ia fazer, Ele falava comigo e falava do que ia acontecer na cirurgia. E assim foi, e graças ao meu bom Deus, que já na primeira, segunda, na terceira cirurgia foi que eu fiz a cirurgia do olho direito, e aí realmente eu voltei a enxergar de maneira normal. Sim. Né? Mas os sonhos, para mim, de todo esse processo que eu passei, doloroso, porque você sair de uma sala de cirurgia sem enxergar nada, e você fala: meu Deus do céu, foi muito estranho. Muito difícil você estar na sala de cirurgia e você acordar do sedativo e a cirurgia não ter terminado ainda, e você perceber tudo o que estava acontecendo, e você com a cabeça presa, com as mãos presas, só não prendiam as pernas. Isso me deixou um trauma. Deus foi que me livrou. O que eu orei e falei: não, Deus, eu não vou deixar isso acontecer, eu não vou ficar traumatizada com isso, porque eu não conseguia nem vestir uma roupa fechada, porque eu fiquei traumatizada com o acordar da sedação e ainda estar na cirurgia e acordar com a cabeça toda anestesiada. Então foi bem complicado, foi bem difícil, mas nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que mostra, nós temos um Deus que Ele é por nós. Sim. Basta simplesmente a gente chamar por Ele: Jesus, sente aqui, vem aqui. E em tudo isso eu não entendia porque que eu estava passando tudo isso. Eu não entendia e eu questionei muito a Deus, né? Eu cheguei a quase apostatar da minha fé. Eu cheguei quase a apostatar da minha fé. Eu quase desistia de Deus e do propósito, mas recentemente Deus falou para mim: se tu não tivesse passado o que passou, tu não teria uma história para contar. Eu não poderia te colocar onde eu tenho te colocado. Né? Então, assim, nós precisamos aprender que todos os processos que nós passamos, mediante o propósito de Deus, nós passamos e devemos lutar pela superação. Sim. Porque se a gente não passar pela superação, a gente não vai ver a glória de Deus. Nós não vamos ver a glória de Deus se nós não passarmos pela superação. E eu posso falar para vocês que eu entrei em exaustão. Na 5ª cirurgia, eu já entrei na exaustão. Eu entrei na exaustão e eu orava. Foi quando um pastor, amigo meu, falou para mim, Deus deu uma revelação para ele que essa cirurgia, a 5ª cirurgia, ia ter um contratempo. Eu achei que ia ter alguma coisa com trânsito e tal, mas não foi isso. A cirurgia estava marcada para 7h da manhã. E ele falou assim: olha, vai ter um contratempo, mas não se preocupe, porque a cirurgia vai ser realizada. E eu cheguei na clínica, era 6:50. Quando nós chegamos na clínica, não tinha energia na clínica, só de gerador. Mas a médica falou: não vou fazer, vou esperar a energia chegar, porque eu prefiro fazer sua cirurgia na luz. Sim, com mais segurança. Pública, com mais segurança. Né? E daí também o pastor falou para mim assim que eu não me preocupasse, que a cirurgia ia acontecer e eu ia ser chamada às 9h. Quando eu cheguei lá,
tinha realmente um contratempo. E o contratempo nada mais foi exatamente da falta de energia na clínica. Sim. Tinha energia na frente, em frente ao prédio tinha energia, nas laterais tinha energia, no fundo tinha energia, mas dentro da clínica não tinha energia. E na hora que eu fui chamada para começar a me preparar, a preparação da cirurgia foi 9 horas. Então, assim, Deus é o Deus que fala, a palavra não mente. Quando diz que antes de acontecer alguma coisa, Ele revela aos seus profetas. Né? Então, assim, foi um processo bem doloroso, foi um processo de superação, mas também foi um processo onde eu vi mesmo a glória de Deus. Eu vi Deus cuidando de mim nos mínimos detalhes. E uma das coisas mais interessantes era que a médica queria me colocar na sala de cirurgia pela 6ª vez. Eu falei, não, Jesus, eu não vou fazer mais, não. Eu não vou fazer mais. E eu falei assim, eu vou consultar outro médico. Eu vou atrás de outro médico. Mas o que aconteceu, coisa mais linda, eu tive um sonho. Eu sonhei. Eu estava deitada em uma cama, tinha um médico aos pés da minha cama, no sonho, eu estava dormindo, mas tinha um médico me olhando e sorrindo. Isso tem o significado que depois, em um outro testemunho, eu venho contar, sim, junto com os livros, os livros que estão para edição. E ali no sonho, eu acordei ouvindo um nome. Eu ouvi o nome, Dr. Santini, oftalmologista. E eu estava pedindo a Deus, eu queria consultar outro médico, né? Eu queria ir a outro médico para ver um outro diagnóstico, tal. Fui procurar no Google o tal do Dr. Santini, e era exatamente o médico que tem em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu tenho pessoas lá, em Canoas, que é a minha segunda família, né? E eu fui. Deus me deu o nome do médico. Eu fui lá falar com o médico, fiz a consulta, falei com ele, né, que ele me perguntou como que eu tinha conhecimento, por que eu tinha ido de São Paulo, por que você veio de São Paulo para cá com tantos médicos bons lá em São Paulo. E eu falei, doutor Santini, porque eu sonhei que eu vim aqui com o Senhor, Deus me deu o seu nome. Aí eu fiz a consulta, ele falou assim, olha, não precisa passar por outra cirurgia. E eu levei um livro para ele, né? Ele, quando eu estava saindo, ele olhou todo, examinou todo o olho. Quando eu estava saindo, ele me pediu um autógrafo e falou para mim assim, você já pagou a consulta? Eu falei, já, sim. Aí ele me acompanhou até a recepção e pediu a recepcionista para devolver o meu dinheiro. Nossa, olha. Foi. Então, assim, o Deus que eu conheço é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da Bíblia, que fez lá atrás e faz no dia de hoje. Ele faz hoje, entendeu? Ele não mudou. É como a palavra, ele não muda. Não. Ele faz hoje e amanhã e fará eternamente. Isso. Então, assim, a dimensão do que você vive com Deus depende da tua comunhão, da tua busca, da tua sinceridade, entendeu? Do amor que você tem por Deus e do propósito que Deus tem na sua vida. Mesmo. Porque o mais importante em todo o processo difícil que você está passando é você saber que Deus está com você. Deus não vai te abandonar. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. E você vai descobrir que a tua felicidade tem a ver em você saber qual é o propósito de Deus para a tua vida. Isso. Por que você nasceu? Para que você nasceu? Qual a finalidade que você tem da sua existência? Por que você existe? Simplesmente trabalhar, viver, comer, dormir? Não. Deus tem um propósito para a tua vida. Descubra esse propósito. Porque se você descobrir o propósito que Deus tem para a sua vida, especificamente, você vai encontrar felicidade, você vai ter paz, você não vai estar preocupada com as pessoas, você está se medindo por valores externos. Não. Você vai descobrir a sua identidade. Com Deus você descobre a sua identidade. Porque o que a palavra diz? Né? A palavra diz que Deus nos elegeu nele através de Cristo Jesus. Desde antes da fundação dos tempos, Deus já te conhecia. Então, para você ser feliz,
e ter uma vida com Deus, uma vida de propósito, é necessário que você descubra a finalidade da sua vida. E eu descobri a finalidade da minha vida desde menina, quando eu recebi a minha primeira profecia, a primeira promessa que Deus fez para mim. Eu era menina, eu devia ter o quê? 9, 10 anos. Novinha, entendeu? Criada no Evangelho, criada na Igreja Batista. Então, assim, eu não tinha muita escolha, porque diz um pastor muito conhecido no país que quem é escolhido não tem escolha. E pelos livramentos que Deus já me deu, por tudo que eu já passei de livramento, eu já fui assaltada 2 vezes, já sofri acidente. Então, muita coisa eu já passei. E Deus sempre me deu livramento. E sempre falando, eu tenho um propósito na tua vida. Eu vou levantar os teus pés. Quem vai te fazer conhecida sou eu. Entendeu? Então, quando o Rafael me perguntou como eu conheci o Crente Podcast, foi exatamente assim. Veio na minha televisão e o Espírito Santo de Deus falou para mim, procure, vá. Eu quero que você vá. Eu falei, é verdade, Jesus? Eu nunca passou pela minha cabeça. Eu vou ser entrevistada no podcast, embora eu já tenha passado por algumas entrevistas em algumas emissoras de televisão. Mas você ser entrevistada em alguns programas de televisão para falar do seu trabalho é uma coisa. Mas você ir em um podcast falar do poder de Deus, do amor de Deus, do cuidado que Deus tem para a sua vida, é outra história. É outra história. Então, assim, é o cumprimento de algumas promessas. Então, Deus é o Deus de honra. Deus honra o seu nome através de nós. E depois você começou a enxergar melhor? Oh, meu Deus do céu. Eu me lembro que eu estava em casa com a minha irmã. E eu estava fazendo exatamente os envelopes, né, para poder enviar alguns livros, alguns exemplares de livros. Em junho, julho de 2020, eu comecei o processo das cirurgias. E a última cirurgia eu fiz em abril de 2021. E ela comentou para mim assim, nossa, você está fazendo com tanto carinho esses envelopes. Mas era porque eu estava enxergando. Era porque eu estava enxergando. Sim. Entendeu? Por quê? Porque eu estava vendo nitidamente aquilo que eu já não via há algum tempo. Né? E por mais que você confie em Deus, você fica meio amedrontada. São os olhos. São os olhos. Então, assim, você fica meio, meu Deus, Jesus, o que vai ser? O que vai ser? Mas Deus te segura nas mãos e diz, não temas, eu estou contigo. Ele vai sempre estar conosco. Sim. Né? Então, assim, mas por que para uns é diferente de outros? Foi o que eu falei e volto a repetir, para que vocês que estão me ouvindo agora não esqueçam. Tudo vai de acordo com a tua busca. Sim. Tudo vai de acordo com a tua comunhão com Deus, do que Ele significa para você, do que Ele representa para você. Então, Deus, Ele tem que estar em prioridade na tua vida. Tem que ter. E isso não é religião. Ter Deus, conhecer Deus, amar a Jesus, conhecer a palavra de Deus, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com entendimento, com sabedoria. Tem a ver com sabedoria, com entendimento, porque tudo que a gente busca, nós temos alguém que pode nos dar imediatamente e assertivamente. Sim. É o Espírito Santo de Deus. Então, assim, a gente não pode viver sem isso, entendeu? Então, e Ele me deu todo o processo nos sonhos. Deus fala muito com você em sonhos. Fala muito comigo em sonho. Muito, muito, bom, muito. Né? Desse é uma maravilha. Jamile, eu vou te falar só uma coisa. Uma das coisas que eu mais amo em Deus é Ele continuar falando comigo em sonhos. Ele direciona a minha vida através dos meus sonhos. Faça, não faça, vá, não vá, aqui não. É assim. Então, assim, comunhão com Deus. E tem sonhos que a gente não consegue decifrar ou entender. Você consegue? Todos? Olha, 99%. É difícil
eu ter um sonho que Deus não me deu discernimento para a minha vida. Eu já tive sonhos com outras pessoas também de eu ficar sem entender porque eu sonhei, né? E Deus me esclarecer na frente, me dar não só o significado, mas a realização. Você consegue entender o seu, né, o que Deus dá, mas você consegue entender de outras pessoas? Se Deus me der, sim. Se Deus me der, sim. Porque agora, recentemente, eu tive 3 sonhos consecutivos com a mesma pessoa e Deus falou para mim assim, tome conta dela e ajude ela, porque ela precisa voltar às raízes. Ela precisa voltar à origem dela, onde ela foi criada. E eu estou fazendo isso e é gratificante ver você ajudar uma pessoa. E essa pessoa nem está aqui em São Paulo. Entendeu? Então, assim, é muito gratificante você poder ver o crescimento de uma outra pessoa. Sim. E isso faz parte do que eu quis para a minha vida, né? Depois de fazer teologia e depois de me especializar em algumas coisas na área de coach, as pessoas banalizam o coach, mas o coach é muito importante, porque o coach hoje é o amigo de antigamente, que te ouvia, te aconselhava, te direcionava. Então, você vai, e os meus clientes, todos eles, sempre soube que eu fazia a minha 50% do meu trabalho era o meu conhecimento. 50% do meu trabalho era o meu conhecimento. E 50% era o Espírito Santo de Deus que me dava luz, que me ajudava, que me dizia, que falava para mim sobre a pessoa. O Espírito Santo de Deus me mostrava. E isso foi muito importante para o meu crescimento, porque a melhor informação que nós temos é do Espírito Santo de Deus, porque conhece você. Isso. Ele te conhece. Ele conhece. Eu posso ter todas as ferramentas para poder entender o teu comportamento e as tuas competências. Mas saber o que vai no coração é só o Espírito Santo de Deus. Só Ele. Então, assim, eu tive muita direção de Deus para poder trabalhar e fazer um trabalho bom para muitas pessoas. Então, Lisa, pastora Lisa, mas além de a irmã perder a visão e passar por vários procedimentos de cirurgia, 6 cirurgias, né? 5, 5 né? cirurgias. 5, quase cirurgias. 6. Quase mas você 6. recusou. 6 eu recusei e fui atrás de outra opinião médica. Você teve outras doenças, acontecimento na sua vida? Eu tive sim. Que agravou a sua saúde? Olha, desde menina que eu fui sempre fui muito complicada para hormônio. Porque, assim, com 13 anos de idade... Primeiro, eu nasci com 6 quilos, 350 gramas. Eu fui uma meninona. Nossa! Nossa, assim, minha mãe teve diabetes gestacional. Foi. Então, assim, quando eu era menina, eu tive labirintite. Então, eu ia dormir boa. Quando eu acordava de manhã, eu não podia nem mexer a cabeça. E Deus me curou. Quando eu tinha 13 anos de idade, foi quando eu fiquei mocinha, né? Que veio a minha primeira menstruação. Eu tive um problema de hormônio. Eu passei 1 mês, 2 meses, e Deus usou o médico, me deu um remédio e eu fiquei boa. Olha. Entendeu? Então, depois que eu passei por 5 cirurgias nos olhos, eu infartei. Meu Deus. Eu infartei. Foi bem complicado. Como que não? Conta como que foi. Foi bem complicado. Eu simplesmente infartei. Eu infartei, coloquei um stent, né, no coração. Eu não entendi por que eu infartei, porque quando eu fui fazer as cirurgias, a gente faz todos os exames, né? Então, ele faz todos os exames e não tinha acusado nenhum tipo de problema de coração. Mas eu infartei. Eu infartei em outubro, vai fazer 2 anos agora em outubro que eu infartei. 2 anos. E ali foi a mão de Deus. A mão de Deus que não deixou eu morrer. Porque eu senti tudo, eu senti dor, eu senti tudo. Onde você estava? Eu estava em casa. Eu estava em casa sozinha. Eu moro sozinha, né?
Por enquanto, né? Por enquanto. Eu creio nas promessas de Deus. Isso, tem que crer. Lógico, se eu criei até hoje, Sim. os livramentos que Deus me deu, e Ele vai fazendo, Sim. Ele vai fazendo, Ele vai fazendo, Ele vai fazendo. Eu tenho que crer em todas as promessas. Isso. E eu incentivo a você buscar as promessas de Deus. A palavra é muito clara. Oh, creia nos meus profetas para que possais prosperar. Então, nós precisamos crer na palavra, nós precisamos crer que Deus fala em sonho, nós precisamos crer que Deus usa outras pessoas para te alertar. Deus usa e fala na terra hoje ainda. Deus faz isso. Deus faz isso. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse discernimento que a palavra de Deus não é um livro religioso, não pertence à igreja evangélica, não pertence à igreja católica. A palavra de Deus pertence a você. Se você ler a palavra de Deus todos os dias, você vai ser livre de muitas coisas. Muitas situações difíceis, você vai ficar livre. Entendeu? Então, assim, a palavra de Deus é norte para quem quer que seja. Basta crer. Né? A salvação é para os que creem, não é para A, B ou C, mas todos aqueles que creem. Amém. Então, é muito importante a comunhão com Deus, é buscar fielmente a palavra de Deus, é saber o que você, o cuidado que Deus tem na sua vida, porque Deus, gente, a gente tem que amar a Deus pelo que Ele é, Sim. não pelo que Ele pode fazer, porque Ele pode tudo, Ele é Deus. Ele simplesmente é o grande eu sou. Deus não precisa de nada nem de ninguém, mas nós precisamos dele. Glória a Deus. Entendeu? Nós precisamos dele. Então, isso é extremamente importante. Então, assim, eu já passei por experiências muito, muito sérias. Quando antes de eu descobrir, em 96, que na igreja evangélica tinha as revelações, eu fiz um estudo sistemático da doutrina espírita, pela curiosidade que eu tinha das revelações, né? E um dia eu estava no centro, estava estudando. Mas por que você tinha essa Não sei, vontade de descobrir não sei, revelação? porque eu achava, eu não sei porquê, eu só seguia a minha intuição. Sim. Até eu descobrir que na igreja evangélica tinha as revelações. Aí cessou. Mais um dia, estudando, eu estava no centro e chegou uma pessoa, uma senhora que a gente nunca tinha visto lá. Ela tocou no meu ombro e falou assim: seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. Uma outra oportunidade que eu tive de conhecer pessoas espíritas, a gente foi num chá e ali eu conheci algumas pessoas, e uma senhora falou para mim que não, por mais que eu quisesse, estudasse, nunca eu ia... Porque o meu caminho era na igreja. E o que você fazia ali no centro? Fazia nada, eu só ia estudar a só doutrina. ia estudar. Só ia estudar, porque eu era totalmente contra, entendeu? As pessoas deixarem seus corpos serem usados por situações, sim. E que a gente sabe que são muitos demônios, Sim. que tomam posse ali do corpo da pessoa. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente precisa ter muito cuidado com o joio e o trigo. Isso. Né? Mas aonde cresce o trigo, cresce o joio. E Deus te guardou ali. Deus me guardou, mas Deus me deu conhecimento. Deus me deu conhecimento. Então, assim, quando Deus tem um propósito na tua vida, Deus permite coisas e situações para que você conheça e você saiba fazer escolhas do que é bom, do que não é, do que é certo e do que é errado. E Deus tem poder de Deus quebrar pode todo tudo. o laço do mal, E eu toda conheço macumba. Toda macumba, toda feitiçaria. Quem quebra é Jesus. E outra coisa que a gente precisa entender: contra Israel não há encantamento. Maldição sem causa não encontra pouso. Então, se você tiver com a sua vida consertada com Deus, você não precisa temer a nada. Isso. Você não precisa temer a nada. Ou você acha que não tem pessoas que... Meu Deus do céu, a inveja. O que é inveja?
É a pior coisa que É a pior existe. coisa, o maior feitiço que existe é a inveja. Então, o que você vai fazer? Crer no Deus que pode todas as coisas, Isso. na palavra de Deus, Isso. porque o que é que diz a palavra de Deus? Que Jesus levou sobre a cruz todo principado e potestade, Deus venceu na cruz. Todo principado e potestade, Deus venceu na cruz. Isso mesmo. Entendeu? Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, se você tem conhecimento da palavra de Deus e coloca a palavra de Deus na sua mente, na sua vida, e vive aquilo ali, cria raiz, cria força, você vence e você consegue ir para a próxima etapa. Porque não se engane, porque a vida é feita de processos. Então, pastora Lisa, você falou sobre o infarto que você teve, né? A gente passou meio por cima, mas como foi esse processo? O processo do infarto, olha só. Eu estava em casa, foi um sábado, um fim de semana, sábado, domingo, e eu infartei na segunda-feira. No sábado eu comecei a sentir uma dor no estômago. E eu falei assim, eu comi alguma coisa que não deve ter caído bem. Tomei uma medicação, mas não passou. Domingo intensificou. Eu falei assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Quando foi segunda-feira, eu realmente passei mal, né? E os sintomas de infarto é muito complicado. Eu senti... Pensa você vestida em uma camiseta de manga curta. Uma camiseta de manga curta. Eu senti dor nos lugares onde a camiseta cobria. Então, aqui, né, o corpo todo, e tomava aqui assim, uma coisa incomodava, e era uma coisa ruim, e eu comecei a suar, eu comecei a passar mal. E eu fui para o hospital, era uma segunda-feira. Eu fui para o hospital mais ou menos 13h. Eu fiquei lá até umas 7h. Depois a minha sobrinha chegou, ela foi me socorrer, liguei para ela, falei assim, olha, eu estou infartando, estou aqui no hospital sozinha. Ela foi e ficou comigo. E daí começaram a fazer alguns exames, né? Eu infartando, e sentindo aquela angústia, aquela coisa, eu não conseguia respirar. E fui tomando medicação, fui tomando calmante, essas coisas. Me levaram de ambulância para um outro prédio da clínica, do hospital. Foi quando eu já estava relaxada, acho que os remédios que eles me deram, eu já estava relaxada e comecei a conversar com o médico, e a minha sobrinha estava junto, enfermeira, tudo. E aí o que aconteceu foi que eu já estava mais calma, e a gente foi conversando, o médico foi conversando comigo. De repente eu falei assim, e agora, doutor, o senhor vai fazer o quê? Aí ele falou para mim, eu já estou dentro do seu coração. Olha. E aí o médico falou assim, você vai ficar na UTI, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode... Aí a minha sobrinha se assustou, porque eu moro sozinha, né? Aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no hospital, eu estava esperando uma vaga no hospital, e ali eu fiquei no ambulatório, ali reservado, só na área de coração. Quando eu fui para o hospital, a médica já tinha falado que eu não precisava entrar mais na UTI. Deus colocou a mão. E uma coisa muito interessante, uma amiga minha estava comigo, ela ficou comigo lá no hospital, minha sobrinha ficou, acompanhou todo o processo, né, do stent, e aí uma outra amiga ficou comigo. Então, na terça-feira, isso foi de segunda, já segunda-feira à noite, fui para o hospital na terça-feira. Quando eu cheguei no hospital, na terça-feira à noite, eu estava com essa minha amiga, Andréia, e nós fomos orar pelas pessoas lá. Depois foram 7 pessoas lá no quarto para poder orar por elas. 2 voltaram para Jesus. Que bênção. Entendeu? Então, eu tenho contato com elas até hoje, as enfermeiras. E quando eu fui fazer a fisioterapia de reabilitação cardiopulmonar, o médico falou para mim assim, olha, você teve um infarto considerável, mas não teve sequelas, você não teve nenhum comprometimento da função do coração.
Aí eu vi que Deus colocou a mão. Isso. Eu vi que Deus colocou a mão. Foi ali que eu vi realmente que Deus colocou a mão. E eu não precisei. Eu fiquei até sexta-feira internada, não fui para UTI. E quando eu saí, a médica falou assim: olha, você pode fazer as suas coisas em casa. Só não pegue peso, não lave banheiro, mas você pode fazer sua comida, você pode lavar seu prato. Você pode fazer as coisas normais. Só não ficar forçando, né? Exatamente. Mas eu tive eu tive um medo. Você teve? Eu tive o medo. Eu tive o medo de ficar sozinha. Eu tive o medo de ficar sozinha. Eu fiquei, acho que um pouco apavorada, porque eu já tinha passado pelo processo das cirurgias nos olhos. Então, assim, em setembro de 2022, desculpa, eu tinha ido para o médico em Porto Alegre, conforme o sonho que eu tive, o nome do médico que Deus me deu. Eu fui. E lá, como eu falei, eu tenho pessoas conhecidas que eu considero minha segunda família, família do coração, realmente. E eu estava, isso foi em setembro, eu infartei em outubro. Eu estava muito cansada, eu estava extremamente inchada. Meus pés pareciam duas bolas. Quando eu voltei no início de setembro, dia 5 de setembro eu voltei e infartei no dia 4 de outubro. Eu infartei no dia 4 de outubro. E quando eu estava lá em Canoas, esse pessoal tem pastores, né? Amigos. E eu sempre prego lá, eu sempre que eu vou lá eu prego, faço reuniões com mulheres e tal. E nessa viagem, eu estava na casa da dona Célia, a mãe do pastor Fabiano, e nós estávamos na casa deles lá, e ela teve uma visão de um poço. Ela teve duas visões. A primeira visão, estou te falando isso porque isso é o título do meu livro, que a gente vai falar já, daqui a pouco. Ela teve duas visões. A primeira visão era um poço e ela via um galho seco. Eu estava seca. Eu tinha passado por muita coisa. Eu estava muito cansada. Eu cheguei à exaustão física, espiritual e emocional na 5ª cirurgia. Eu quase desmarcava, mas Deus falou que era para eu fazer, eu fui. E ela teve uma visão em um dia desse galho seco. Quando foi no outro dia, a gente saía da igreja ou do culto, a gente ia para a casa dela e a gente ia jantar. Ali a gente orava, ficava em comunhão. Né? Muito bom isso. Sim. Aí ela teve uma outra visão. Ela já teve a visão do mesmo poço, a mesma árvore, a mesma planta, só que verde, floresceu como a vara de Arão. Né? Sim. Ela florescendo. E aí, quando eu voltei para São Paulo, em setembro, dia 4 de outubro, agora vai fazer 2 anos, eu infartei. Então, assim, eu fui buscar um refúgio, um refrigério para a minha alma, para o meu físico, para o meu espírito, para passar pelo que eu passei. 1 mês. Depois que eu voltei, 1 mês, né? 29 dias, eu infartei. Nossa, então, assim, o que eu posso ver com isso? Eu posso ver com isso porque quando Deus me deu o sonho do médico, com o nome do médico, eu cheguei até a marcar consulta, tudo, mas eu falei assim, eu desisti. Jamília, eu desisti. E eu falei assim, eu não vou mais não. Eu até liguei para poder desmarcar. Daí o que aconteceu, Jamília, o que aconteceu foi uma coisa incrível. Sabe o que aconteceu? Eu tive outro sonho. Eu tive um sonho com uma pessoa. Essa pessoa está sempre nos meus sonhos, sempre nos meus sonhos, sempre, sempre, sempre. Eu tive um sonho e a pessoa falava para mim assim, você tem 15 dias. Se você não for, eu vou lhe abandonar.
Eu falei assim, Jesus, o Espírito Santo de Deus vai me abandonar. É o Espírito Santo de Deus, é que me acompanha, que faz as coisas para mim, que me revela, que fala as coisas para mim. Aí eu peguei o telefone e remarquei a consulta. Eu remarquei a consulta. Entendeu? Eu tive esse sonho mais ou menos, olha, eu marquei a consulta para o dia 27. Foi dia 27 de agosto que eu fui no médico. E graças a Deus eu fui, né? Porque eu fui receber um alento, eu fui receber um bálsamo, eu fui receber algo de Deus para poder passar pelo infarto. Então, Deus cuida de ti. Deus, Ele vela por ti. Deus vela para cumprir a palavra dEle sobre a tua vida. Então, se Ele te prometeu alguma coisa, se foi Ele que falou, você pode ter certeza que passa o tempo que for, Ele não vai deixar de cumprir. E eu vejo o cumprimento das coisas de Deus na minha vida. Depois de tudo isso que eu passei. Porque eu questiono, eu converso com Deus. E o Senhor falou para mim assim, como eu já falei, o Senhor já falou para mim, se tu não tivesse passado por tudo isso, tu não teria uma história para contar. Qual seria o teu testemunho? É verdade. Então, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, quando Deus tem um propósito na vida, não adianta, você pode passar pelo que for, Deus vai estar sempre te ensinando o processo, o que é que você está aprendendo naquele processo. O que é que Deus quer de você com aquele processo? Porque os processos são essenciais, porque é onde você recebe de Deus a instrução para o próximo passo. Os desertos não servem para você conhecer a Deus. Não, serve para você conhecer a si mesmo. Serve para você saber quem você é. Serve para você ter consciência do Deus que você serve. Então você aprende muitas coisas. Então assim, eu fui para o hospital, estava internada e ali estava eu orando por aquelas pessoas. Quando eu ia estar internado na UTI, e não fui para a UTI porque Deus colocou a mão. A maior segurança que nós temos na vida é confiança em Deus. E você fala muito sobre sonho, né? É porque a minha vida é direcionada nos sonhos. E você, o que você, fala, né? Que Deus, Ele ainda usa, né? Ele mostra através de sonhos Mostra. Como mostra para você. Pessoas, né? Algumas desacreditam, né? Algumas nem para pensar, eu sonhei assim, né? E é Deus falando. Deus falando. Tem os sonhos psicológicos, porque as pessoas né? querem vir de uma pessoa, né? Deus quer que use uma pessoa para você. Né? As pessoas, ela quer que Deus use uma pessoa em profecia e quer que fale, mas esquece que Deus ainda fala em sonho, mostra em sonho em você ainda. Mesmo. E eu tenho experiência com isso, Jamila, eu vou te falar. Eu tenho uma amiga, uma intercessora que eu quero muito bem, mora em Recife. E em algumas situações que eu não estava bem, essa amiga se afastou. E eu não entendia. Mas eu falava, Deus, eu estou precisando tanto dela e ela não me responde, está calada, não fala nada. E ela é uma profetisa, uma mulher de Deus. E aquilo ficou no meu coração, tal. O tempo passou. Aí ela me ligou e falou assim, Lisa, eu parei de falar com você porque Deus mandou. Deus queria falar com você pessoalmente. Não era só através de mim. Deus queria falar com você pessoalmente. Então, assim, Deus quer ter uma experiência com você. Deus quer ter uma experiência com qualquer pessoa que busque Ele. Agora, só que você vai para a igreja e o que acontece? As pessoas querem só ir buscar profecia, querem buscar sua bênção, entendeu? Mas a vida transformada, restaurada com Deus, Deus fala com você, Deus te dá diretriz, Deus te mostra, Deus te livra. Então, assim, por que você... E eu entendi o distanciamento dela. Exatamente por isso, porque Deus começou a falar comigo com muito mais força.
começou, ao ponto de eu falar assim, não, Jesus, eu não quero saber de mais nada, não. Porque Deus, eu conversava com a pessoa, Deus me mostrava a vida da pessoa todinha. Nossa. Olha. E só. aí, quando Deus mostra, olha, a coisa mais difícil, Jamile, que eu aprendi nesse meu caminhar com Deus, e nessa prova que eu passei de enfermidade, foi Deus me mostrar o que as pessoas sentiam por mim. Sim. Imagine você ter uma pessoa que você ama, que você gosta, e de repente essa pessoa não te valoriza. E Deus te mostra isso. Deus te mostrar o que a pessoa está sentindo por você naquele momento. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Entendeu? Mas, se a gente não tiver resiliência e não passar pela superação, nós não vamos ver a glória de Deus. A glória de Deus é manifesta exatamente nos impossíveis que Deus faz na tua vida. Porque o possível a gente faz. Isso. O impossível só Glória Deus a faz. Sim. E Deus é Deus do impossível. Deus também não é um Deus de migalhas. Deus é Deus do impossível. Isso. Amém. Pastora Lisa, de tudo isso que aconteceu na sua vida, saiu frutos. Muitos frutos, porque eu fico pensando exatamente no que Deus fez na minha vida, na credibilidade que Deus me deu, em como Deus me usa, em como Deus honra a palavra que sai da minha boca. Então, às vezes, eu fico até constrangida, e eu nem gosto de comentar sobre isso. Mas, assim, tem pessoas que ligam para mim e dizem, por favor, faça oração por mim, porque Deus te ouve. Entendeu? É como se assim, em alguns momentos eu cheguei até a questionar com Deus, assim, por que o Senhor faz na vida dos outros? Eu oro e o Senhor faz na vida dos outros, por que o Senhor não faz na minha? E o Senhor falou para mim, porque tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E com tudo isso que a gente aprende com Deus, a gente aprende a servir o outro, né? Que faz parte do meu trabalho, do curso de teologia que eu fiz, que foi exatamente sobre aconselhamento noutético, que é o aconselhamento bíblico. Então, hoje, como profissional, eu sou muito melhor. Sim. Porque hoje eu vejo os grandes coaches fazendo e usando a Bíblia. Usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, e como se fosse deles. Não é. E eu sempre falei com os meus clientes, 50% do meu trabalho é o meu conhecimento. Eu fui estudar. Eu estudei para ser. Entendeu? Mas 50% é do Espírito Santo de Deus, porque eu não trabalho sozinha. Deus me dava chaves assim, olha, está passando por isso, isso e isso. Trabalhe nisso aqui, faça isso aqui. Entendeu? Então, você mentorear uma pessoa é uma das coisas mais gratificantes que você tem na vida para fazer, porque você vive a vida de muitas pessoas. E você vive a vida de muitas pessoas com uma vantagem, porque você vai segurar na mão delas, vai caminhar com elas e não vai deixar elas caírem no mesmo buraco. Então, é uma oportunidade maravilhosa que você tem de se sobressair e de fazer com os outros o que Deus faz com você. Você não faz o papel de Deus, mas você leva as pessoas para conhecer o Deus que eu conheço, para que elas sejam melhoradas. Que elas tenham um outro padrão, um outro tipo de vida. Entendeu? E é muito simples. É um trabalho de confiança. Você tem que confiar no que a pessoa está te falando e a pessoa tem que confiar no que você está falando. Entendeu? Então, assim, Deus faz você uma pessoa diferenciada. É diferente. O que serve e o que não serve. Isso. É diferente, não adianta, é diferente. Não se trata de ser maior, melhor, não. É diferente. É diferente. Amém. Então, isso é muito importante para qualquer ser humano, eu acho. Disso também, né? Desse fruto saiu o livro. Esse livro eu escrevi, eu estava praticamente cega, né? Porque Deus... Esse livro tem uma história. Esse livro em 2016... Você mostra assim para as pessoas? Em 2016, eu estava viajando.
E antes de viajar, um pastor falou para mim que dali a 15 dias, do dia que ele falou para mim, há 15 dias, Deus ia falar comigo. E eu fiz as contas, eu assim, aí eu vou estar na Espanha, em 2016. Deu, a gente passou pela Espanha e não aconteceu nada. Entramos na França. Quando nós chegamos em Lourdes, à noite, tinha uma... eu estava com uma amiga minha, Verônica, tinha uma procissão da Santa lá de Lourdes, né? Aí eu saí com a Verônica para poder jantar, tudo. Aí a gente ficou brincando. Eu falei, Bebê, a gente vai comprar o quê de lembrancinha? Só tem Santa aqui, né? Na cidade de Lourdes, na França. E a gente eu comecei a me distrair, porque eu fiquei tensa, porque eu queria saber o que era que Deus ia falar para mim, né? Sim. E quando foi à noite, né, depois que a gente foi, jantou e andou pela cidade, e eu descansei, eu relaxei, e eu tive um sonho. Era um homem, e ele falava em latim. E foi ele que me deu o título do livro. Porque Deus nos amou desta maneira. E para poder falar exatamente do amor de Deus, né? Sim. Porque Deus nos ama dessa maneira. Simplesmente para que a gente possa ser realmente imagem e semelhança dele e ame como ele amou. Tá. E você tem mais alguma coisa? Você faz trabalhos? Trabalho, sim. Eu continuo trabalhando como mentora. Eu gosto de fazer mentoria. Você faz mentoria? Faço mentoria. Atendo como o coach também, né? Eu faço profissional e pessoal. Mas eu gosto mesmo de fazer a mentoria, porque a gente consegue mudar a vida da pessoa. Olha. E você atende as pessoas em casa? Atendo em casa, atendo em loco. Se a pessoa precisa que eu vá no escritório, eu vou. Olha. Entendeu? Então, assim, é um trabalho muito bacana, porque os bambambãs do coach no país, né, eles usam muito a palavra de Deus, mas eles não têm a responsabilidade. Eles não têm a responsabilidade de cuidar depois que sai de um evento. Entendeu? E a mentoria não, você cuida realmente da vida da pessoa. Você ajuda a pessoa a chegar na finalidade de vida para a qual Deus a criou. Esse é o caminho da felicidade. É você saber que você está fazendo aquilo que Deus destinou você, que Deus deu vida para você ter aqui na Terra, para você fazer isso. A gente consegue descobrir. Sim. Porque a gente vive com Deus, né? Deus é quem nos instrui. E nós temos as técnicas, as ferramentas, né? Mas Deus tem a melhor parte, que é te conhecer melhor do que eu posso te conhecer. Né? Então, é porque Deus nos amou. Porque Deus nos amou desta maneira. Desta maneira. Fala também, tem versículo da Bíblia? Não, tem versículos. Tem versículos, mas eu não especifiquei o endereço por uma questão. Eu fiz de propósito, foi proposital. Porque, assim, a coisa melhor que tem para a gente fazer é ler a Bíblia. Conhecer a Bíblia e trazer a Bíblia para dentro de você. Para os teus pensamentos, para as tuas ações, entendeu? Sem ser chata, sem ser... você viver a palavra de Deus. Sim. Então, assim, vai ler, vai descobrir o que foi que eu escrevi aqui. Você pode abrir, que tem o que mais te tocou, o que mais falou contigo. No livro, muitas coisas. Mas teve uma que foi um sonho que eu tive com os meus pais, que já estão na glória. E eu estava caminhando com eles na cidade onde eu nasci. E eles falavam para mim assim, que as pessoas estavam se despencando umas das outras. Né? As pessoas estavam se despencando umas das outras como os cachos de banana. As pessoas viviam separadas, estavam vivendo totalmente separadas umas das outras, ou seja, individualistas, né? Sim. E o que mais a gente vê hoje é o individualismo. E uma coisa que eu gosto também nesse livro é sobre o ritmo. O ritmo, você tem um ritmo de vida. Deus te dá um ritmo de vida. Então, não adianta você querer se igualar a ninguém. Você tem um ritmo. Você tem um ritmo. E você deve seguir esse ritmo. Entendeu? Porque você pode se exaurir tentando seguir o ritmo de uma outra pessoa. E não faça isso. Procure o seu ritmo, procure
a vontade de Deus para a sua vida. Então, assim, eu bato muito nessa tecla. Entendeu? Você precisa descobrir a finalidade da vida para qual Deus criou. Tudo Deus tem um propósito. Para cada pessoa, Deus tem um propósito. Nossa. Até para ser pedra de tropeço, como diz a palavra, é um propósito de Deus na sua vida. Então, descubra isso e seja feliz com o que você nasceu para ser. Não queira ser ninguém, outra pessoa, nem se compare com ninguém. Você precisa ter a tua identidade. A tua identidade está lá, está na origem do que Deus te criou. Sim. Entendeu? Então, tem esse livro, e eu tenho 2 escritos, está na revisão. Né? Eu mesma estou fazendo a revisão, porque é um processo meio um pouco lento. E um desses livros que eu estou escrevendo, que vai chamar Ao Cheiro das Águas. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Me lembro de um louvor, ao cheiro das águas. Totalmente sobre o meu testemunho, né? Totalmente sobre o meu testemunho. E Ao Cheiro das Águas tem uma história que foi exatamente o que eu contei para você, da dona Célia, que é missionária amando o pastor, que ela teve as 2 visões, uma visão da árvore seca e uma visão de uma árvore brotando. Né? Foi quando eu sofri o infarto e Deus falou para mim, me deu o título, Ao Cheiro das Águas. Olha. Porque ao cheiro das águas, uma árvore cortada... Tem aquele ao cheiro das águas brotará. Né? Exato. Mesmo cortada, ao cheiro das águas brotará. É como planta nova florescerá. Exatamente. É um louvor muito lindo. Então, assim, e é bíblico, está lá em Jó, né? Isso. Exatamente. Então, quando você se aproxima de Deus, quando você se aproxima de Jesus, Ele é a água da vida. E tem... né? E então, esse livro, Ao Cheiro das Águas, conta totalmente o meu testemunho, em detalhes. Aí conta desde a minha infância, aí eu vou vir aqui fazer o lançamento. Sim. E contar. Então, conta tudo, entendeu? Aqui vai até capítulo 121, né? O chamado, o medo que gera amor, perseverança que gera esperança, o sonho, o plano de Deus, empoderamento, as marcas da confiança, obedece e vai. Obedece e vai. Tu me amas? O amor, o maior poder. O amor, o maior poder, eu acho. Experiência. Eu considero isso. O maior poder que existe na Terra é o amor. O maior poder. Não é o dinheiro, não é nada. É o amor. É o amor. Porque Deus é amor. Deus né? é amor, é imagem e semelhança. Então, nós temos que ser imagem e semelhança de Deus no amor, entendeu? Por isso porque Deus nos amou dessa maneira, porque como nós somos feitos em imagem e semelhança dele, então o amor é o principal de todas as coisas, né? E o maior mandamento que Jesus deixou, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, é poder. É poder. Você consegue tudo quando você usa o poder do amor. Amém. E tem mais, né? Experiência gera mudança. Como não desistir? Vamos para outra margem, ó. O ritmo da caminhada, a voz de Deus. Será o amor tão difícil? O amor na sua excelência, o trabalho social, o trabalho social. Gosto demais do trabalho social. Você faz muito trabalho social? Faço, inclusive no livro tem algumas fotos. Eu faço desde... É porque não dá para ver, né? Mas você que vai adquirir o livro, tá? Você vai ver as fotos no final do livro, que é você fazendo o trabalho, né? Sim, social. Sim. É que não mostra, né? É, né? Tem as fotos. Eu só vou mostrar assim. Não, dá para ver. Dá para ver? É que é preto no branco, né? Mas eu mandei umas fotos para o Rafael. Dá, né? Eu só vou fazer assim para as pessoas, né? Olhar. Eu faço desde os meus 20 anos, eu faço trabalho social. Tem, sim. Você até foi num programa, é isso também? Em televisão? Sim. Sim, eu fui em 5 televisões. Tem as fotos também? Tem sim. Tem as fotos aqui.
né? Você já... E tem também um outro Deixa eu ver aqui. livro, Jamile, que Sim. vai sair os dois juntos. Sairão os dois Sim. juntos, em nome de Jesus. Ao Cheiro das Águas e A Mulher Segundo os Olhos de Deus. Olha, A Mulher Segundo os Olhos de Deus. que Deus me deu a legal. parte bíblica. E eu falei, Deus, mas fazer só a parte bíblica? Aí Ele me deu estratégia para poder Sim. falar sobre os tipos de mulheres que eu conheço. Então, assim, eu usei vários das minhas amigas e clientes. Sim. Eu descrevi cada uma delas. Elas nem sabem que são elas. E você que faz obra social, aqui é um carro, né? É sim. É, alimentação. Alimentação, sopas, sanduíches, sucos. Ai, que bom. Agora, antes do final do ano, eu vou fazer uma. Você dá palestra? Faço. Faz palestra? Faço palestra, tem eu aqui prego também. a palavra de Deus. Olha que lindo. Tem Nossa, sim. muito bom, viu? E esses dois livros vão ser lançados os dois juntos. E eu vou trazer aqui para vocês Glória a verem. Deus, sim. Trabalho maravilhoso. Olha, eu melhorei muito. Deus mudou muito a minha história como ser humano a partir do trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele mexe contigo. Ele mexe contigo. Uma vez eu estava na... numa experiência que eu tive de um trabalho voluntário que eu fiz lá em João Pessoa, quando eu estava lá, eu trabalhei com crianças, meninas, né? E eu vi meninas abortando com 10 anos. Meninas com criança no colo, que estava na minha sala e voltou com a criança nos braços. Entendeu? Crianças que foram abusadas, meninos que falavam que queriam ser matador de aluguel. Meu Deus. De olhar aqui em São Paulo, e você distribuir alimento, e eu perguntei para uma senhora o que ela pediria se Jesus passasse ali naquele momento. O que ela pediria para Deus? Ela falou assim, um abraço. Você se destrói. Nossa. Entendeu? Então, é muita coisa. Muita coisa. Que é muita linda. coisa. É muita coisa que você vê e, como ser humano, você não tem problemas. Sim. Você não tem problema. Você melhora muito quando você faz assistência social de coração, né? Isso, de coração. De coração. Não é. Quando você faz com coração. E como que faz para adquirir o livro? Vai estar no link, não é isso? Vai pra Olha, no adquirir. meu telefone. No meu telefone, Sim. porque Tudo não está vai na tá livraria, lá, mas está na as minha pessoas, casa. né? Quem Eu acho tiver que vai ficar o meu assistindo, vai telefone, né? Vai. O meu telefone, você vai colocar no... Tudo Na na descrição? descrição. Instagram, contato, as pessoas que Ai, que adquirirem. maravilha. Na descrição do vídeo, maravilha, tá? Na descrição do maravilha. vídeo, você entra lá e vai ter tudo lá para você adquirir. Ah, legal. Amém. Eu vou fazer umas considerações finais, mas eu tenho certeza que eu vou retornar para poder lançar os outros livros aqui. Eu quero agradecer a Deus, principalmente, porque foi Ele que me apresentou o Crente Podcast. Não foi ninguém, não foi indicação de ninguém. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que me apresentou. E aqui eu estou, realizando algo que Deus colocou no meu coração. Agradecer a Rafael e a Jamile por terem me recebido tão bem. E agradecer a Deus por tudo o que Ele já fez por mim e ainda está fazendo. E vai fazer por cada um de vocês que está, cada um ou cada uma de vocês que está assistindo esse podcast. Então, eu louvo a Deus por você estar assistindo e quero dizer para você, mulher que é casada ou solteira, que precisa de uma ajuda, de um acompanhamento, de uma mentoria, para realizar sonhos, para realizar-se profissionalmente, para melhorar pessoalmente, para ser conduzida espiritualmente. Então, eu convido você, os meus contatos estarão no vídeo. Então, eu convido você a vir comigo, a fazer esse caminho. Eu tenho certeza que, com a experiência que eu tenho e os casos de sucesso que eu já tenho no meu currículo, eu posso ajudar você. Então, saia da frustração, saia da mesmice,
se você se sente só, se você se sente sem condição de ter alguém para te ajudar. Então, assim, eu me considero uma pessoa capacitada para isso, pelas experiências, pelo estudo. Então, eu convido você a vir fazer comigo uma experiência, ter um contato comigo. Então, meus contatos estão aí, fiquem à vontade. E nós vamos orar pela vida de vocês. Amém. Nós vamos orar pedindo a Deus que Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, encerrando esse trabalho maravilhoso que o Senhor me deu a oportunidade, Senhor, de estar aqui falando mais uma vez da Tua graça, Sim, do Teu poder e do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir uma bênção especial por cada pessoa, Senhor Deus, que assistir esse podcast. Que o Senhor venha, meu Deus, com bálsamo, renovando, Senhor Deus, as vidas. Que o Senhor venha com bálsamo, Jesus, Senhor amado, fazendo com que as pessoas possam se sentir calma. Sim, Oh, Deus, leva a Tua paz para as pessoas tão necessitadas de paz nos tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor Deus, de todas as pessoas, dos teus filhos, daqueles que não te conhecem ainda, Senhor Deus, do nosso país. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer uma bênção especial sobre a vida da Jamile e do Rafael. Pai. Deus, com os novos projetos, faça alguma coisa, Pai, para que o Senhor seja louvado e engrandecido, meu Deus. Ó Senhor, está escrito na Tua palavra, honra-te a Ti mesmo. Senhor amado, para que nós possamos te louvar e de bendizer o teu santo nome, Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, por este local, por este canal. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que está sendo edificado, Jesus, com os testemunhos que saem deste lugar. Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a tua graça seja sobre nós, que o teu amor seja sobre nós. Deus, que o Senhor possa trazer vitórias, que o Senhor possa trazer transformação, restauração, regeneração, que o Senhor venha transformar vidas, Deus, transformar vidas, Pai. É o que nós precisamos dentro das igrejas, fora das igrejas. Sim, meu Deus, comunhão contigo, que o Senhor possa colocar no coração das pessoas, Pai, te buscarem mais, te amarem mais e saber que Tu és presente, que o Senhor ouve e responde às orações, Sim. que o Senhor não deixa as pessoas sozinhas. Basta clamar e chamar pelo Teu nome, Jesus, que assim o Senhor chegará, que assim o Senhor fará. Deus, muito obrigado por mais um dia, Senhor Deus, de te louvar, de bendizer o teu santo nome e te agradecer, Pai, por cada vida que será tocada através desse testemunho, através das palavras, meu Deus amado, sinceras e verdadeiras, Pai, que foram proferidas aqui. É em nome de Jesus que eu abençoo esta casa e abençoo a vida de cada pessoa, meu Deus amado, que assistir este canal e este podcast. Assim eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E desde amém. já eu quero agradecer a sua presença, pastora Elisa, né? De ter saído de São agradeço. Paulo Eu que para estar agradeço. aqui. Sim, sim, sim. Né, contando. Foi Deus, foi como eu falei, foi Deus que me apresentou a esse canal, né? Sim. Então, assim, eu tinha que vir aqui honrar. Glória Eu tinha a Deus. que vir aqui honrar, porque não foi ninguém que falou assim, olha, vai lá e liga no podcast, no Crente Podcast. Não, não foi. Foi como eu falei. Deus foi, te conduziu, né? Me conduziu, caiu na minha tela. E aí eu vi o testemunho e falei, meu Deus, deixa eu ouvir aqui. Aí eu sei, o Espírito Santo de Deus, ligue para lá. Você Vai lá. gostou? Gostei, Tá feliz? gostei. Muito obrigada a vocês pela recepção. Amém. Muito obrigado mesmo. Eu prometo voltar. Vamos estar à espera, viu? Eu prometo voltar. E muita com os gente dois vai livros. esperar também. Vou com voltar, certeza. sim, com certeza. Eu só agradeço a Deus pela vida de Amém. vocês. Continue firme e forte nesse trabalho. Sim, com Bom, certeza. que A Deus gente tá não pode retroceder, abençoa, né, Jamile? né? Isso. Amém. Não desista, amém, né? amém. Agora eu quero que vocês dois orem por mim. Sim. Vamos Pode só ser? encerrar? Quiser encerrar? Pode ser. Sim. Então tá bom. Vamos orar por ela? Amém?
Senhor, meu Deus, oh Pai, te agradeço por essa oportunidade linda que o Senhor nos concedeu, Jesus. É para honra e glória do Teu nome, honrar, Senhor, a Ti, falar o que o Senhor fez, que ainda faz esses milagres maravilhosos, Pai. Pai, abençoe a pastora Elisa. Senhor, Amém, te agradeço Jesus. por ter trazido ela até aqui, Senhor, para contar, Senhor, o milagre, Senhor. O milagre que o Senhor fez na vida dela e que eu Jesus, me creio que vai conduz, chegar meu em Deus. muitas pessoas, em muitos Aleluia, corações, Jesus. Glórias que a Deus Ti, vai Deus. restaurar, vai curar, Senhor, vai falar, Senhor amado, através desse testemunho da Elisa, Pai. Amém, Ô, Senhor, Jesus. continua abençoando, dando saúde, Pai, cobre ela com Teu sangue, Jesus. Usa ela, Senhor. Continua usando, Senhor, como Tu queres, Senhor. Aleluia, Para muitas Deus. pessoas, Senhor, também. Ô, Senhor amado. Ô, Amém, glória a Jesus. Deus. Ô, Jesus, como Tu Glórias és a Ti, bom, Jesus. como Tu és maravilhoso, Obrigado, Senhor Jesus. amado. Obrigado, Continua, meu Deus. Senhor, na vida dela, abençoando lá, Amém, Senhor Jesus. amado. Continua dando muita saúde, Senhor. Sustenta ela nessa caminhada, Amém, Pai, que eu sei que não é Jesus. fácil. Não, Jesus. Muita gente quer derrubar também o inimigo, Senhor amado, mas Deus. que venha repreender, Senhor. Em nome de Repreender Jesus, todo meu esse mal, Deus. Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Oh, Aleluia, glória a Deus. glórias a Ti, Amém. Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe a Elisa, a pastora Elisa. Amém. Deus continue abençoando você que está aí, que continuou, né, aí assistindo esse testemunho. E eu espero muito você até o próximo. Amém. Deus vai falar contigo. Deus vai continuar falando contigo através desse lindo e maravilhoso testemunho. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Até Obrigado, o próximo. gente. Amém. Muito obrigada.